Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje estamos aqui a presença da professora doutora Maria Aparecida de Aquino, do Programa de Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje nós vamos conversar com a professora a respeito da nova política internacional brasileira. Professora, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, né? Eu que agradeço a gentileza. E eu já queria começar esse programa perguntando qual é a importância do Brasil nesse novo cenário internacional e também agora esse posicionamento que ele tem tido? Olha, o Brasil está tendo uma rara oportunidade de estar vivenciando um cenário internacional altamente importante para a participação de países de pequeno porte ou países que tenham, no contexto internacional, uma relevância que normalmente não é vista como a mais significativa. Mas hoje, por exemplo, quando você pensa BRICS, né? Então Brasil, Rússia, Índia e China, eles são... Na realidade, eles vão dar o tempero futuro da política internacional. Então, felizmente, hoje a gente pode dizer, não existe mais o sintoma da Guerra Fria e o mundo dividido em dois blocos, em que você só tem duas grandes nações e o resto ou se alinha ou não se alinha. Não resta possibilidade, não há outra alternativa. Então, é quase como se nós tivéssemos um retorno com muita força de uma política que tentou se impor com grande qualidade, que é a política do não alinhamento. Então, o Brasil hoje vive uma importância muito grande dentro do cenário internacional. Não quer dizer que ele vai ser o país que decide as relações internacionais, mas hoje não se pode prescindir da posição do Brasil. E por que não se pode prescindir mais da posição do Brasil? Tudo bem, ele faz parte desses BRICS que a senhora acabou de dizer, mas, enfim, qual é o ponto que a política internacional hoje não pode prescindir do posicionamento do Brasil? Em primeiro lugar, uma das coisas que é fundamental é a questão de que um país representa um mercado, tanto um mercado exportador como um mercado consumidor. Então, nesse momento, se torna extremamente claro que grandes nações, é o caso da Índia, por exemplo, a quantidade de população que ela tem, ou mesmo a China, a quantidade de população que ela tem, faz toda a diferença. Então, o primeiro ponto é que o Brasil, como mercado, é fundamental. Um segundo ponto que é importante que se pense é o que o Brasil representa dentro do chamado Mercosul. Então, o Brasil é um dos incentivadores e um dos países mais importantes dentro do Mercosul. E esses blocos de países, estamos falando do Mercosul, mas você pode pensar, por exemplo, na União Europeia. Não tem como você despachar a União Europeia, ela é fundamental. Então, além do Brasil representar um importante, altamente significativo mercado, é um país que também se posiciona de uma maneira de liderança, assumir a liderança, dentro de um bloco de países, que é o Mercosul, que não pode ser desprezado. Então, a senhora está querendo chamar a nossa atenção para a questão da importância do mercado, né, que o Brasil representa, e nesse aspecto, então, assim como outros países, então, assim, nesse aspecto, então, daí a importância dele no cenário mundial. Sim, não só como mercado, mas também do ponto de vista estratégico, um país que assume a liderança de um bloco. O Mercosul é um bloco. Há pouco tempo atrás, a secretária Hillary Clinton esteve aqui nos visitando, né? Sim. E ela teve um posicionamento a respeito do Brasil que estava se aliando aos Estados Unidos. Isso parecia que acabou criando aí uma certa complicação. Como é que a senhora vê esse posicionamento da Hillary Clinton? Veja, em primeiro lugar, é muito importante a gente logo de cara dizer que há uma importância da figura de Hillary Clinton. Não apenas a esposa do ex-presidente Bill Clinton, que não se pode negar a importância que teve nas relações internacionais e, digamos, também na arbitragem dos conflitos internacionais. Então, quando a secretária chega na posição de secretária de Estado, a mais importante figura do governo norte-americano abaixo do presidente Barack Obama, não é qualquer pessoa. Então, você está falando com alguém que, de fato, tem poder de decisão e poder de influência. Agora, o que causou espécie na visita da secretária Hillary Clinton é que um pouco ela veio na posição de cobrança. E qual é a cobrança? Fundamentalmente que o Brasil tivesse uma posição de, vamos dizer assim, estabelecer sanções em relação ao Irã. E aí nós entramos num cenário que absolutamente é pantanoso.
O Brasil recebeu a visita de Mahmoud Ahmadinejad, que é o representante, é o líder do Irã, no final do ano passado. E já está prevista... Que houve, aliás, uma grita em relação a isso. Grita geral, todo mundo se agitou, todo mundo querendo dar opinião e por aí vai, né? E já está prevista com data marcada para o mês de maio, agora o sentido contrário. Então o Brasil recebeu Mahmoud Ahmadinejad e o Brasil agora vai ao território dele. Então já está prevista a viagem do presidente Lula ao Irã. Por que toda essa agitação em relação ao Irã? Em primeiro lugar, o Irã é um grande país e dentro do chamado Oriente Médio, ele é uma nação que também não pode ser desprezada. Tem que se ver, tem que se tomar muito cuidado, há que se prestar atenção ao que ele faz. E o que o presidente Mahmoud Ahmadinejad tem feito e tem dito é que agora eles estão num estágio de utilização da energia nuclear. Então já se posicionou dizendo, nós temos condição de enriquecimento da energia nuclear, o que dá a possibilidade, que não quer dizer que vá acontecer, mas de fabricação de armas absolutamente letais. Então quando se pensa no Irã, você olha, é um país importante dentro do Oriente Médio, e além disso, é um país que agora, com o uso da chamada energia nuclear, terá condições de meter medo. Então, quando a secretária vem aqui e se posiciona diretamente em relação ao Irã, o que ela deseja? Que o Brasil tenha a mesma posição que os Estados Unidos e algumas outras nações em relação ao Irã. Posição de sanções, ou seja, não é hora do Irã e o Irã não tem direito de ter o processo de enriquecimento porque ele eventualmente é um perigo a todas as nações. Aquela região, principalmente. Aquela região, principalmente. Mas nesse aspecto, então, tudo bem, né? A gente pode compreender essa preocupação dos Estados Unidos. Por outro lado, quando o Brasil se posiciona desse não ficar aliado, digamos assim, isso não faz isso não pauta uma demarcação da política internacional brasileira no sentido, olha, nós temos uma independência e nós temos capacidade de avaliar, né, o que está acontecendo naquela região e temos outro posicionamento. A senhora não acha isso bastante interessante? Eu acho isso fundamental, porque existe uma coisa também que a gente precisa pensar. O Brasil, apesar de uma série de idas e vindas, e se a gente for observar a República Brasileira, ela tem muitas idas e vindas, não é sempre o mar de rosa, houve grandes momentos de explícito autoritarismo dentro da República Brasileira, mas apesar de tudo isso, a questão das relações internacionais do Brasil sempre foi altamente discutida e sempre se quis pautar por uma relação de soberania, a manutenção da soberania. Então, quando a secretária vem e faz esse posicionamento, e o que me parece mais interessante nesse momento, estava a secretária Hillary Clinton e estava o nosso ministro Celso Amorim. E vem uma pergunta de um jornalista dos Estados Unidos dizendo o seguinte, bom, mas então me parece que o Brasil não deseja fazer parte do chamado consenso internacional? Eu gostei tanto da frase do ministro Celso Amorim que eu quero usá-la em todos os sentidos. Ele disse claramente o seguinte, questões internacionais e relações internacionais são questões de natureza extremamente complexa. E em questões de natureza complexa não se pode pensar em consenso. Ou seja, acabou a brincadeira. Então, o que é que se espera? Se espera que o Brasil tenha liberdade de ação e de pensar de acordo com os interesses que lhe são próprios. Ou seja, não há possibilidade de um alinhamento daquela velha história. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Ficou claro que não é. Claro. Mas nesse aspecto me parece então que o Brasil ainda continua com a sua tradição de sempre buscar uma política externa independente. E a afirmação da sua soberania. Exatamente, a afirmação da sua soberania. Exatamente. E agora, com essa visita que o Lula fez no Oriente Médio, para essa questão da Palestina, como é que a senhora vê esse posicionamento do Brasil em relação aí à Palestina? Bom, em primeiro lugar, o posicionamento do presidente, que eu acho que é importante, é a ideia, e ninguém pode ser contrário, ninguém se manifestou contra essa posição, é que o Brasil luta tanto pela existência e permanência e pelo direito do Estado de Israel existir, da mesma maneira como reconhece o direito e a necessidade de se firmar um Estado palestino. E quanto a essa questão, ninguém teve coragem de se manifestar contrário. O que causou um pouco espécie, e aí todo mundo começou a falar, bom, não deveria ter feito isso e assim por diante, é que quando você vai fazer uma visita, existe uma pauta, e dentro dessa pauta você coloca prioridades. Uma das coisas que foi oferecida ao presidente brasileiro é que ele fizesse uma visita ao túmulo de Theodore Herzl.
Esse cidadão é um senhor que é considerado como o criador da ideia de sionismo. E um pouco esse renascimento da ideia da criação de um Estado de Israel vem no século XIX a partir deste cidadão. Essa visita, passar pelo túmulo, estava pautada. E no momento em que vai se colocar as prioridades, porque uma visita é sempre cheia de compromissos, essa prioridade não foi colocada. E aí houve uma crítica muito grave do Estado de Israel, dizendo que o Brasil então teria se negado a visitar o túmulo de Theodor Herzl. E houve uma resposta que a mim satisfez completamente. Eu acho que essa é a grande questão. Eu conheço o Estado de Israel. Nós ficamos no Estado de Israel, quando eu fui ao Estado de Israel, durante 8 dias. Tivemos, portanto, com uma pauta completamente colocada pelos israelenses. Então você chega lá e você vai fazer uma visita e você vai seguindo qual é o caminho que eles vão te mostrar. Em nenhum momento se colocou a visita a esse túmulo. Outro lugar, por exemplo, que a gente foi, e que o presidente Lula também foi, é o Museu do Holocausto. Então, aquilo que precisava ser feito, o presidente brasileiro fez. Quando se pediu para manifestar, ele foi claro e disse: reconheço a necessidade da existência do Estado de Israel. O fato de não ter visitado o túmulo de Theodor Herzl significa que existe uma prioridade, ou seja, eu tenho diversos locais para ir. E quais são os locais que são significativos? Não deixou de, por exemplo, ir ao Museu do Holocausto. Então, eu estou completamente satisfeita com esse posicionamento. A crítica que houve é que, se não visitou um túmulo, foi visitar outro. Então, se cobrou do presidente brasileiro o fato dele ter ido visitar o túmulo de Yasser Arafat. Agora eu queria só fazer uma quebra em relação a Cuba, mas eu gostaria de falar isso depois aqui do nosso intervalo. E você já sabe, né? Continue aqui com a gente. Olá, estamos de volta com o Café Pensamento, hoje com a professora doutora Maria Aparecida Aquino, do Programa de Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, o Estado brasileiro tem uma posição lá em relação à Palestina, né, eu compreendi, acho muito importante, acho que isso, enfim, é um ponto pacífico. Mas em relação a Cuba, quando o nosso presidente Lula, teve um posicionamento, digamos assim, um tanto quanto que poderíamos dizer estranho, em relação aos presos políticos em Cuba. Se o Brasil defende o direito da formação de estados nacionais e que sejam democratas, não é contraditório o posicionamento dele em relação a Cuba?
Eu acho que esse terreno é muito difícil, é absolutamente pantanoso, mas que, no fundo, a gente, merece de nós uma consideração muito significativa, né? Então, se nós somos democratas, nós temos que partir na defesa das chamadas liberdades democráticas, onde se inclui a liberdade de pensamento, é talvez uma das mais importantes dentro das chamadas liberdades democráticas, e nós precisamos ser intransigentes nessa defesa. Então, gostando ou não da Revolução Cubana, tendo admiração ou não pelo presidente Fidel Castro, gostando ou não de seu irmão no poder, Raul Castro, para todos nós que somos defensores da democracia, é necessário uma postura cristalina na defesa das liberdades democráticas. Então, se em Cuba observa-se que não há respeito às liberdades democráticas, ou nós nos calamos completamente, ou então nós dizemos, democracia para nós é um valor fundamental do qual nós não estamos dispostos a colocar de lado. Então, como defensores da democracia, independentemente de ser nosso amigo que está no poder ou não, nós precisamos, na realidade, partir na defesa da liberdade democrática de todos os países. Gostemos ou não, tenhamos admiração ou não por esse país. Inclusive, é uma forma até da própria política nacional brasileira se mostrar madura, né, nesse aspecto, sim, é um amadurecimento, de ter uma autocrítica. Exatamente, né? E outra coisa, quer dizer, para nós, inclusive, enquanto o país que preza a democracia, é importante que sejamos intransigentes na defesa de todas as liberdades democráticas. Porque senão, isto também pode se voltar contra nós. Ou seja, nós brasileiros que estamos tentando construir a democracia, precisamos ter uma defesa intransigente de todos os valores democráticos. Até para afirmar as instituições democráticas nesse país. Exatamente. Né? No nosso processo de consolidação da democracia, que não é dos mais simples. Claro. Professora, existe algumas correntes, seja aqui do pensamento, dentro das universidades, bem como na mídia, contra essa política internacional brasileira. Como é que a senhora vê isso? É muito blá blá blá? Eu acho que é blá 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 também, mas as pessoas elas não falam fora de um ponto de vista. Então, quando uma pessoa expressa um pensamento, é lógico que ela não está sozinha. Então, na realidade, é preciso que a gente faça uma análise de qual é o ponto de vista do qual a pessoa se coloca, de que ponto de vista ela está falando para expressar uma determinada opinião. Então não significa simplesmente, eu gosto do presidente Lula, ele é simpático ou não gosto, desde o princípio não foi simpático. Não se trata disso. A partir do momento que você expressa uma determinada opinião, quando você diz assim, sou contra o posicionamento do Brasil na questão do Oriente Médio. De que ponto de vista você está falando? Então não há inocência possível. Então, o que eu estou querendo dizer é que os críticos, eles procuram esconder o posicionamento que eles possuem, mas não dá para você dizer que não há um ponto de vista. E esse ponto de vista é absolutamente revelador. Então, se eu, por exemplo, digo, sou contrário à política do Brasil em relação ao Oriente Médio, é preciso que eu diga com todas as tintas, sou contra quê? Sou contra a existência de um Estado palestino? Sou contra ter visitado, por exemplo, o túmulo de Yasser Arafat? De que ponto de vista eu estou falando? Então é necessário que isso se esclareça. E às vezes o que fica nublado na crítica é exatamente de onde eu estou falando. Ou seja, os críticos, eles, na verdade, eles criticam, mas eles não dizem desde onde eles estão falando. A partir de onde. Aí fica difícil, às vezes, para o observador entender o que é que a pessoa está falando, porque está oculto o lugar de onde eu falo, o ponto de vista que eu estou expressando. Qual é o interesse que existe por trás do meu ponto de vista? E a mídia? Por que a mídia faz tanta crítica a esse movimento da política internacional brasileira? Na verdade, essa crítica em relação à política internacional brasileira ou ao governo Lula? Bom, a primeira coisa que a gente precisa observar, uma defesa de cada um de nós irrestrita à liberdade de pensamento, isso precisa ficar claro. E nisso, portanto, nós precisamos admitir que a mídia deve ter uma postura crítica, sim. Nós podemos pensar contrariamente, mas só vamos trabalhar nesse pensar contrário a partir de argumentos.
Então, se a mídia, por exemplo, argumenta, eu sou contra um determinado posicionamento por isto, quer dizer, ela está dizendo de onde ela está falando, então nós precisamos também expressar o nosso posicionamento a partir de determinados pontos de vista. Então, em primeiro lugar, da minha parte, existe uma defesa completa e total da liberdade de expressão dos meios de comunicação. Claro, para nós é fundamental que isto permaneça. Agora, é preciso que se explicite que ali existem interesses. Então, quando um determinado meio de comunicação faz crítica a uma determinada posição, isto quer dizer que ele está partindo de um ponto de vista que ele absolutamente não é inocente. Não há inocência possível em questões internacionais. É como diria o filósofo Hegel, né? Só a pedra inocente, né? Pois é. Nesse caso, nem a pedra. Professora, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Não, eu que agradeço a oportunidade do convite e dizer assim, que cumprimento o programa pelo seguinte, porque essas questões não são questões simples. É às vezes mais fácil você se posicionar em relação a outros problemas, mas estas implicam em algumas firulas. Então o programa enfrentar um posicionamento desse, eu acho que merece todo o nosso apoio. Obrigado. E gostaria de agradecer a você que tem aqui nos acompanhado. E antes de terminarmos, gostaria que você nos mandasse aí um e-mail. O nosso endereço é tvmackenzie@mackenzie.br. Tchau. Desse amor que diz que tem por mim, se por mim o tem. Desse bem que diz que faz a mim, se a mim mesmo faz. Desse mal que diz que vem de mim, se é de mim que vem. Dessa fé que diz que põe em mim, se em mim é que a põe. Disso, o que há de ficar sem mim, se sem mim ficar? A vinda de Dom João VI para o Brasil, que completou em 2008 200 anos, criou uma nova empatia para o estudo, para a pesquisa do dia a dia da família real portuguesa ao chegar ao Brasil em 1808. Sabemos de muitas coisas que Dom João criou aqui no Brasil. Criação do Banco do Brasil, abertura dos portos brasileiros para as nações amigas, dando relevância ao comércio, dando relevância ao processo de importação e exportação. Entretanto, o dia a dia da família, ele passa a ser encarado como um objeto de pesquisa novo. E foi exatamente isto que fez o professor Paulo de Assunção ao editar o livro Ritmos da Vida. Ele faz um estudo diferente de como era o dia a dia, desde como foram ocupadas as casas, aquelas pouquíssimas mansões ou casas que pudessem abrigar os cortesãos, os membros da corte, os auxiliares, os funcionários, todas essas pessoas teriam que ser acomodadas. O dia a dia, as doenças, os namoros, os casamentos, as festas, as recepções que Dom João VI fazia quando recebia delegações estrangeiras de muita importância para o Brasil, os artistas que vieram da Europa, da França, de Portugal, da Alemanha, muitos dos quais deixaram algum legado, deixaram algumas obras aqui entre nós. Por conseguinte, este é um livro que eu recomendo, porque ele tem interessantes facetas ao analisar historicamente documentos e detalhes do cotidiano da vida da família real sob a liderança de Dom João VI. Tudo em mim vai se apagando. Cede minha força de mulher de luta em dizer: estou cansada. A claridade se faz em névoa e bruma. O livro amado, o negro das letras se embaralham, entortam as linhas paralelas.
Dançam as palavras, a distância se faz em quebra-luz. Deixo de reconhecer rostos amigos, familiares. Um véu tênue vai se incorporando no campo da retina. Passam lentamente como ovelhas mansas os vultos conhecidos que já não reconheço. É a catarata, amortalhando a visão, que se faz sombra. Sinto que cede meu valor de mulher de luta, e eu me confesso, estou cansada. Eu sei que a praxe, o habitual deste programa é a indicação de um título. Eu vou atrevidamente indicar 2 títulos que têm um significado à sua leitura nos últimas semanas, e diante disso eu queria colocar para vocês o primeiro dos títulos, que é Sob a Mão de Deus, resultado do trabalho do presbítero José Luiz Pires. A leitura deste documento foi muito interessante e permitiu que fosse possível enxergar um lado diferente da profissão do médico, o lado que o faz se aproximar de Deus e saber que não é Deus. Por força dessa leitura, vem a indicação do segundo documento, que é produto de uma releitura em que me senti atraído a fazer depois de ler Sob a Mão de Deus. Esse segundo documento é Vivendo a Excelência, o Cultivo do Fruto do Espírito, que é de autoria do reverendo Juarez Marcondes Filho, pastor da Igreja Presbiteriana de Curitiba, que passeia por diversos temas como o eterno, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Temas tão atuais e fundamentais para as nossas vidas no pleno sentido, uma vez que nos coloca diante do nosso lado comunitário. São, portanto, 2 títulos muito distintos, porém que se complementam no contexto da realidade do nosso dia a dia. Que possam ser boas leituras para vocês e que vocês possam gostar e se sentir edificados tanto quanto eu me senti. Música